E mais, o Brasil foi o único país de todo o G20 que durante todo o meu mandato fizemos superávit primário. E eu tive até gente do PT que saiu do PT, porque eu levei o superávit primário para 4,25%, de 3,75% para 4,25%. Porque eu tinha consciência que eu precisava conquistar uma coisa chamada credibilidade, que tem 3 palavras que quem é governo, quem se elegeu governo, coloque na cabeça. Tem 3 palavras sem as quais você não consegue governar. Primeiro é a questão da estabilidade. Primeiro é a questão da credibilidade. Um presidente da República, quando ele fala, é necessário que ele fale para ser entendido, compreendido e aceito como sério o que ele está propondo. Segundo, é preciso garantir estabilidade. Estabilidade. E somente o Estado é que pode tomar decisões de garantir a estabilidade política, a estabilidade econômica e a estabilidade jurídica e a estabilidade social. Terceira, a questão da previsibilidade. A sociedade não pode ser pega de surpresa. Eu vou dar 2 exemplos do que é falta de previsibilidade. Vocês estão vendo que ainda tem na frente de quartéis algumas pessoas inconformadas com o resultado eleitoral. Por conta de toda a denúncia, de toda a fake news, de todas as mentiras contadas sobre o processo eleitoral, de que as urnas eletrônicas não eram sérias. Eu me reporto ao Saddam Hussein, dizendo que tinha que enfrentar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos diziam que ele tinha armas químicas e ele não tinha coragem de dizer que não tinha armas químicas. E ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada, nada, absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou. Um presidente da República, ele pode errar, mas ele não pode mentir. Não é aceitável que um presidente da República minta para o seu povo. E nós ontem acabamos de provar que um presidente que tinha sido eleito 5 vezes deputado pela urna eletrônica, que teve seus filhos eleitos pela urna eletrônica, colocasse em dúvida a urna eletrônica. Exatamente porque ele sabia que ele ia perder as eleições. Ele tinha certeza que ele ia perder. E vocês sabem que não foi a disputa entre 2 homens, não foi a disputa entre 2 partidos políticos, não foi a disputa entre 2 candidatos. Foi a disputa entre um candidato e a máquina do Estado, porque ela foi utilizada na sua totalidade. A inteligência, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, as polícias públicas de cada estado estiveram envolvidos, os empresários ameaçando, sabe? E mais ainda, gente, por isso que foi criado, proibido entrar com celular, porque tinha empresário querendo que o seu trabalhador fotografasse o seu voto para provar que tinha votado contra nós. Talvez de todos vocês aqui, eu seja o único que já disputei muitas eleições presidenciais. Eu nunca tinha visto nada igual
na minha vida. E eu perdi 3 eleições para presidente. Eu nunca tinha visto nada na minha vida. Nada. A indústria de mentiras que foi inventada desde as eleições do Trump nos Estados Unidos, a eleição de 2018 e agora, é uma coisa que é inimaginável que a gente possa fazer uma eleição num processo desse, em que milhões e milhões e milhões e milhões de notícias falsas, 24 horas por dia, difamando as pessoas, falando mal, sabe, utilizando a religião, que é uma coisa sagrada, a fé e a religiosidade das pessoas é uma coisa sagrada. A nossa espiritualidade é uma coisa nossa, muito íntima, pois até com isso eles mentiram, contando mentiras e contando mais mentiras. Agora que chegou ao fim, ele ainda não reconheceu a derrota. Seria tão fácil fazer como fez o Alckmin quando disputou comigo. Seria tão fácil fazer como fez o Serra quando disputou comigo. Seria tão fácil fazer como eu fiz 2 vezes com o Fernando Henrique Cardoso, quando eu perdi as eleições. Pego o telefone e ligo: olha, parabéns pela tua vitória. E anuncia ao país: esse país tem um perdedor e tem um ganhador. Ele ainda não teve coragem de fazer isso, como Saddam Hussein morreu, sem ter coragem de reconhecer que o Iraque não tinha armas químicas. Ele afundou um país por conta de uma mentira que só ele acreditava. Portanto, o presidente Bolsonaro tem uma dívida com o povo brasileiro. Peça desculpa pela quantidade de mentiras que foi contada nessa eleição e pelas ofensas que fez à urna eletrônica, que é um modelo que o mundo inteiro teria que lutar. A maior economia do mundo está contando papelzinho até agora. Se ele conhecesse a Amazônia, ele ia saber que uma urna de uma cidade vai de canoa para a capital, demora 3 dias dentro de uma canoa. Se ele conhecesse o Brasil, ele não recusaria e não ousaria discutir a legitimidade das urnas eletrônicas. Portanto, ontem eu vim aqui para visitar as instituições brasileiras para dizer o seguinte: a partir de agora, vocês vão ter paz, porque vocês não vão ter um presidente desaforado querendo intervir na Suprema Corte, querendo intervir na Justiça Eleitoral, querendo intervir no Congresso. Ou seja, não é possível. Não é possível. Os ministros da Suprema Corte não podem ir num restaurante, não podem ir num cinema, não podem sair de casa. O presidente do Tribunal Eleitoral, que teve uma coragem estupenda, que é um homem que teve um comportamento exemplar, que é orgulho de todo o Brasil. E não me importa se o Alexandre de Moraes é conservador, não importa se ele seja progressista, não importa se ele seja de direita, de centro. O que importa é que ele foi de muita coragem e muita dignidade na lisura e no compromisso de dirigir essas eleições. Então eu fui visitar as instituições para provar, a partir de agora, vocês vão ter paz, porque vocês vão ser respeitados, porque esse país vai voltar à civilidade. Por isso eu fui visitar o presidente da Câmara, o Lira, ontem. Muita gente achava que jamais o Lula ia conversar com o Lira. Eu vou conversar com o Lira por uma única razão. Eu sei o que ele pensa ideologicamente. Eu sei que ele é meu adversário. Mas ele é o presidente da Câmara, eleito pelos deputados, e o presidente da República necessita de conversar, necessita de dialogar, porque não é o presidente da República que tem que se intrometer. Quem vai escolher o presidente da Câmara ou o presidente do Senado é da responsabilidade de vocês. Então vocês
votaram contra ou elegeram. O dado concreto é que ele é presidente da Câmara e eu fui conversar com ele, da mesma forma que fui conversar com o Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado. Eu fui dizer, estamos aqui para provar que nós queremos estabelecer um diálogo entre os partidos políticos. Não venham me dizer, mas e você vai conversar com o Centrão? Eu não vou conversar com o Centrão, eu vou conversar com deputados e deputadas eleitas por partidos políticos que se uniram em determinadas circunstâncias desde a Constituinte. E as pessoas não são obrigadas a concordar comigo. As pessoas não são obrigadas a votar no projeto que eu quero, porque eu penso que é bom. Eu não acho que é errado um deputado querer fazer uma emenda num projeto do governo. O que eu acho errado é o governo achar que ele é tão sabido, que ele é capaz de fazer uma medida provisória que não tenha defeito e que ninguém queira fazer algum reparo. Então nós vamos provar que o nosso governo vai ser o governo do diálogo. Vai ser um governo que vai conversar com as instituições, que vai conversar com o Congresso Nacional e com a Câmara, independentemente de que partido o cidadão tenha sido eleito ou a cidadã. Vamos conversar com cada governador, independentemente do partido que ele foi eleito. Não quero saber se ele gosta de mim ou não gosta de mim. Eu quero saber que ele é governador e foi eleito pelo voto do povo do seu estado, portanto, tem que ser tratado com a mesma deferência daqueles que votaram em mim e daqueles que trabalharam para mim. É assim que a gente precisa governar. Mas eu tenho que conversar com o movimento social. É preciso conversar com o movimento sindical. É preciso conversar com as mulheres. É preciso conversar com o povo negro. É preciso conversar com os indígenas. É preciso conversar com as pessoas que lutam todo santo dia para levar o pão para casa. E o presidente da República tem que conversar. Eu não vou andar, vou andar todos os estados e vocês vão ver que não vai ter uma motociata. Mas vai ter muitos abraços, vai ter muita conversa, vai ter muito compromisso com o povo, porque eu sei da minha responsabilidade. Eu disse durante a campanha, só tem sentido eu voltar a ser presidente se for para fazer mais do que eu fiz no primeiro mandato. E eu sei o que o povo pensa. Eu sei. Vocês sabem quando um time está ganhando de 4-0 no primeiro tempo, e os torcedores estão todos satisfeitos, rindo, aplaudindo, imaginando que vai ser mais 4 no segundo tempo. E quando chega no segundo tempo, os adversários marcam 4 e empatam. Ou seja, você sai com amargor de derrota. Se eu fizer apenas a mesma coisa que eu fiz no primeiro mandato, vai ter o gosto de empate, vai ter o gosto de derrota, vai ter o gosto de perda. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Quero dizer para os meus companheiros deputados, para minhas companheiras deputadas, para os meus companheiros senadores e senadoras,